Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área, é língua portuguesa. Meu aluno, agora ó, o ritmo é mais pesado. Preste atenção. Estrutura e formação de palavras. Possibilidade de prova existe. Não é aquela possibilidade ao pé da letra real, sabe? É líquido e certo, mas existe. É só uma possibilidade. Então, vou perpassar, não vou criar muita raiz, uma visão geral, ampla, e lógico que você vai treinar demais por meio de questões, que é esse o caminho. Então vamos juntos. O que é a estrutura de uma palavra? A estrutura de uma palavra é o que compõe uma palavra. A palavra é composta, por exemplo, pelo radical. O radical é o morfema, é a parte que é chamada indispensável da palavra. Você não tem como retirá-la, até porque esse tal radical vai me dar toda a família desta palavra. Então, é como se fosse um genótipo, é uma marca desta família, deste grupo. Alexandre, como assim? Por exemplo, olha aqui, quando eu tenho pedra, pedreira, pedrada e por aí vai, pedreiro e por aí vai, eu tenho esse tal radical aqui. O radical nada mais é que a parte que vai dar a igualdade entre os termos que compõem uma mesma família, ou seja, famílias cognatas. Então esse é o tal radical de uma palavra. Além do radical vem a vogal temática. Repare, a vogal temática, preste atenção, ela aqui no caso, você daqui a pouco vai entender direitinho, em pedra, a vogal temática é o A. A vogal temática, preste atenção, ela pode ser de um nome, como no caso pedra, pedra é um substantivo, por isso é chamada de vogal temática nominal, ou a vogal temática, ela pode ser de um verbo, chamada vogal temática verbal. E para que serve a vogal temática? Serve para eu poder introduzir as chamadas desinências. No caso aqui, ó, eu poderia, em vez de colocar pedra, colocar pedras. O S, você vai ver na sequência, é uma desinência nominal de número. Então, para eu colocar esse S, eu precisei desta vogal temática. Repare, porque senão, se não houvesse, eu teria que colocar o S ligado ao radical. Não ficaria legal. Da mesma maneira, aqui existe, ó, daqui a pouco você vai entender melhor, o radical do verbo cantar, que é até o T de tatu, o radical do verbo vender, que é até o D de Dudu, e o radical do verbo partir, mais uma vez que é até o T de tatu. Já vou falar sobre radical mais um cadinho, o radical de uma forma verbal. Aí, para eu conseguir introduzir a desinência R, que é a chamada desinência de infinitivo, eu precisei dessas tais vogais temáticas. O A em cantar, o E em vender e o I em partir. Repare, já anote, quando você vir que um verbo traz consigo a vogal temática A, ele é considerado de primeira conjugação. Coloque no papel. A gente vai ver isso em verbo, mas já vou adiantando o procedimento. Quando você vir que o E é a vogal temática da forma verbal, este é da segunda conjugação. Alexandre, pô, não está aqui no papel, eu sei, meu aluno. Você vai ver isso comigo no verbo, mas já vai botando no papel. E o I, quando aparecer como vogal temática da forma verbal, você vai dizer que o danado é da terceira conjugação. Ok? Michuruca, vem comigo. Alexandre, diga, meu filho, como é que eu acho o radical de um verbo? Vou colocar aqui, ó, verbo cantar. Basicamente, você vai fazer isto aqui. Você vai fazer isto aqui, ó. Você vai pegar, preste atenção, você vai tirar as duas últimas letras da forma verbal no infinitivo. O que é o infinitivo do verbo cantar? É o cantar. O infinitivo do vender é vender. O infinitivo do partir é partir. É só tirar as duas últimas letras.
Tirando as duas últimas letras, o que sobra é o tal do radical. Pelo menos esta é a teoria. Na teoria existem especificidades, aqui não vamos nos prender agora. Então repare o seguinte, quando eu pego o radical de um verbo e associo, vou botar aqui em vermelho, a vogal temática, eu tenho um nome técnico. Que nome técnico é esse? Tema. Então, tema é a junção do radical mais a vogal temática. Este conjunto, radical mais vogal temática, se chama tema. Mole, mole. Desinências nominais. Elas podem ser de gênero, repare, e de número. De gênero faz a diferença entre masculino e feminino. Entre masculino, e feminino. Então, a desinência de gênero vai fazer essa diferença entre o feminino e o masculino. E de número, vai fazer a diferença entre o singular e o plural. Então, repare que michuruca é. Eu tenho aqui menino, no momento em que eu coloco este A, eu faço uma diferença entre o masculino e o feminino. Por isso que o A é chamada, a forma A é chamada de desinência de, aqui, que beleza, de gênero. Deixe-me botar aqui direitinho para ficar bonito. De gênero. Desinência de gênero porque fez a diferença entre o masculino e o feminino, nada demais. Agora, em meninas, repare, eu já mudei o número. Acompanhe. Menina está no singular. Meninas no plural. Então, o S marca uma diferença entre o singular e o plural. Então, por isso que o S é uma desinência também, que não vai marcar mais o gênero, e sim o número. Por isso, vai ser uma desinência de número. Preste atenção o quanto isso é michuruca, ok? Beleza? Vamos dar sequência, pau no burro, acompanhe, vou dar aquela virada bonita, virada de modelo, só o modelo aqui tá ruim pra caramba, acompanhe. Desinências verbais. Não vai ficar igual um desesperado agora em casa. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma apresentação. Calma. Isso não vai ser cobrado agora. Quando nós virmos verbos, você vai ver, eu vou botar um quadrinho com todas as tais desinências verbais, com as quais você vai ter que ter contato e decorar. Não vai ter jeito, não. Agora é só uma visão ampla, geral. Repare, o cante, como você já viu, é o radical da forma verbal cantar. O A, como você já viu, é a tal vogal que permite a introdução das desinências. É a tal vogal temática. Agora é o momento. Calma. O VA é uma desinência que me indica o número, melhor, o modo e o verbo. Deixe-me dar uma melhorada nisto aqui, meu filho. Indica o modo, você vai entender, e o tempo. É a tal da DMT. Alexandre, eu nunca consegui decorar as desinências modo-temporais das formas verbais. Fica tranquilo, eu vou fazer um macetão quando a gente chegar a verbo que nunca mais você vai esquecer. Você vai ter todas na ponta da língua, ou eu não me chamo João, melhor, ou eu não me chamo Alexandre. Fica tranquilo. Então, o VA é a desinência que vai me dar o modo, ou seja, no caso aqui, indicativo, e o tempo, que neste caso é o pretérito imperfeito. Então, é a tal da DMT. E o MOIS é a desinência que vai me indicar o número e a pessoa. Agora sim, o MOIS vai me indicar o número, plural e pessoa. Primeira pessoa do plural, no caso nós. Então, tanto a desinência modo temporal quanto a desinência número pessoal só aparecem em verbos. Por isso são chamadas de desinências verbais. Fique tranquilo que a gente vai passar por isso mais na frente um cadinho. Ok. Afixos. O que é um afixo? Afixo
é o conjunto prefixo ou sufixo. O prefixo é aquela partezinha que a gente coloca antes da palavra. Por exemplo, em desleal, a palavra é leal. Quando eu meto des, que indica negação, esse des é o tal do prefixo. Assim como em anoitecer, a palavra está clara aqui, ó, noite, o A é o prefixo. E o ser aqui é o sufixo. É aquela outra partezinha que a gente coloca no final da palavra. Por exemplo, felizmente, o adjetivo feliz, quando eu boto mente, o sufixo, acaba virando um advérbio. A gente vai alisar isso, que é uma beleza no futuro. Eu vou repetir, essa é só uma visão geral da estrutura do que forma uma palavra, ok? Beleza, passei por aqui, agora acompanhe. Beber aquele golinho de água para dar um levante na voz do amigo. Desculpe-me, obrigado. Agora vamos a um outro processo. Além da estrutura das palavras, existe o processo de formação das palavras. Você já tem aí, eu sei, no seu papel que tem em mão, você está com o papel em mão aí, você tem tudo direitinho. O que eu vou fazer aqui é uma visão geral, tá? Eu apresento aqui, você tem o papel, é um conjunto. A aula do amigo com o papel que você tem em mão. Beleza. Essa formação de palavras, ela basicamente tem dois grandes grupos. A derivação, repare, e a composição. Qual é a diferença entre derivação e composição? Na derivação, repare agora, vou botar aqui um exemplo bobão só para você entender. Mais desleal. Na derivação, o que se acrescenta é um afixo, ou seja, pode ser tanto um prefixo quanto um sufixo. Então, é por meio do acréscimo de afixos que eu tenho a derivação de palavras. Na composição, outro exemplo, vou botar aqui, ó, diferente, eu vou pegar o guarda, e vou juntar com chuva, dando guarda-chuva. Repare, na composição, eu não tenho o acréscimo de afixos, eu tenho a junção de palavras. Quando eu junto radicais, quando eu junto palavras, eu tenho a composição. Quando eu acrescento um prefixo ou um sufixo, ou ambos, eu tenho uma derivação. Percebeu? Entendeu direitinho? Então aqui, ó, repare, eu tenho um processo chamado derivação. E aqui eu tenho um processo chamado composição. Eu pergunto a você, até aí dúvidas houve? Beleza. Aí existem outros processos menos trabalhados em prova, mas com os quais você acaba tendo um contato mínimo, como o hibridismo, sigla, abreviação e reduplicação, que não está com essa bola não. Então, vamos lá. Na derivação, concentre, respire. Na derivação, eu posso acrescentar somente um prefixo, derivação prefixal, churuca, ou somente um sufixo. Então, quando eu boto aqui, repare, ó, aqui, ó, felizmente. Só acrescentei, peguei o adjetivo feliz e meti aqui, ó, o sufixo mente. Então, nos deu um processo chamado derivação sufixal, chamado de no caso, felizmente. Saiu, que beleza. Então, se eu acrescentei o sufixo apenas, a derivação é sufixal. Se eu só acrescentei o prefixo, a derivação é prefixal, fraquinho pra caramba. Aí, repare, agora vem um rolinho que não tem nada demais também. Preste atenção. Concentre no que eu vou lhe dizer, meu filho. Olha só. Qual é a diferença entre derivação prefixal e sufixal e a parasintética, a parassíntese? É exatamente esta daqui, ó.
Repare, deslealdade. Isso é diferente de anoitecer. Repare, concentre agora, é o momento chave da teoria. Entenda que ambas as palavras trazem consigo, tanto o prefixo quanto o sufixo. De leal eu fiz deslealdade, de noite eu fiz anoitecer. A diferença é a seguinte, que em deslealdade, repare, se eu tirar um dos afixos, a palavra sobrevive na língua portuguesa. Eu tirei o des, é lealdade. Eu tirei o dade, é desleal. Quando você tira um dos afixos e a palavra sobrevive, repare agora, a derivação é prefixal e sufixal. Ou seja, na derivação prefixal e sufixal, repare, os tais afixos foram colocados em tempos distintos, diferentes. Tanto é verdade que se um deles sai, a palavra sobrevive. Agora, na tal da derivação parassintética, que também é por meio do acréscimo de afixos, tire um deles, noitecer. Essa palavra não existe na língua portuguesa. À noite, esse à noite aqui, com tudo junto, não existe na língua portuguesa. Então eu chego a uma conclusão. No caso da derivação parassintética, repare, os afixos são colocados ao mesmo tempo. Tanto é verdade que, se retirado um deles, a palavra não sobrevive na língua portuguesa. Você entendeu? Então, esta é a diferença a que você tem de se prender. Derivação prefixal e sufixal. Repare, saiu um deles, a palavra vive. Para a síntese, saiu um dos afixos, a palavra morre. Ok? Beleza. Derivação imprópria, acompanhe comigo, concentre. Na derivação imprópria é mole. Vai haver uma conversão de classes. Legal você anotar o seguinte, derivação imprópria ou conversão, tanto faz. Na derivação imprópria, preste atenção no que vai acontecer. Vou cantar. Tá legal, vou cantar. Beleza. E aqui, o cantar. Aí um contexto qualquer. O cantar do sabiá é mais bonito aqui do que acolá. E por aí vai. Repare que quando eu falo vou cantar, cantar é verbo. Cantar é verbo. Mas no momento em que eu coloco o artigo o, antes da palavra cantar, já anote para mim, por favor, pegue papel, anote aí. Toda vez que você colocar antes de uma palavra da língua portuguesa o artigo, esta palavra vira substantivo. Não existe exceção. Alexandre, para mim, não existe, meu aluno. Se você colocar antes de uma palavra da língua portuguesa o artigo, sempre essa palavra virá um substantivo. Isso é líquido e certo. Tá legal? Então, repare o seguinte, que por meio de uma mudança que eu fiz na frase, o cantar, que era verbo, virou substantivo. Então, eu criei uma outra palavra. Quando você muda a classe gramatical da palavra, você faz a chamada derivação imprópria ou conversão. O que é conversão? É converter, é mudar. Isso é importante que você tenha na cabeça. Então, basicamente, a derivação imprópria, ela é feita pela substantivação de verbos. Você tem de ter isso na ponta da língua, ok? Continuando, composição, deixe-me ver sempre o tempo de que disponho, isso é muito importante, isso aqui não é bagunça não, isso aqui é alfacom, meu filho. Olha só, composição, como eu já lhe disse, na composição, concentre agora, 2 exemplos quaisquer, guarda, guarda chuva, barra e planalto, que na verdade é a junção de
plano mais alto. Beleza, fiz aqui uma baguncinha só para ficar bonito. Concentra agora, vai comigo. Quando você faz composição, ao contrário da derivação, você junta palavras e não afixos. No momento em que você faz a junção de palavras, concentre agora. Pode ser que não haja a perda de nenhum fonema, de nenhum som. Se não houve perda, concentre agora. Tudo foi justo. Justaposição vem de justiça. Então, o que é justaposição? É a junção de palavras sem que alguém venha a perder alguma coisa. Se ninguém perdeu, foi justo. E se foi justo, é justaposição. Então, aqui nós temos uma composição por justaposição. E planalto? Não. Quando eu peguei plano e juntei com alto, repare que a letra O sumiu. Se ela sumiu, ela foi engolida. Engolir é sinônimo de aglutinar. Então, quando você fala assim, eu vou aglutinar a comida, é igual a engolir a comida. Então, entenda, se o O foi engolido, se ele sumiu, ele foi aglutinado. Por isso que aqui, a composição, ela é por aglutinação, porque houve perda de um fonema. Beleza? Não perdeu justaposição. Perdeu a aglutinação. Coloque aí no papelzão. E para finalizar, aí cai em pouco, mas tem que ter uma noção. Hibridismo é a junção de formas de línguas diferentes, como autoclave, alto do grego, mas clave do latim. Quando se juntam formas radicais de línguas diferentes, você tem o hibridismo, híbrido, né? Híbrido tem a ver com isso, exatamente com essa mistura. Sigla é quando você pega a primeira letra, né, dos nomes e acaba formando essa tal sigla. Por exemplo, quando você faz ONU, Organização das Nações Unidas, você pega a primeira letra de cada palavra e faz a tal sigla. Não vejo nenhum tipo de rolo aqui. Abreviação, nome de estudo. Quando você abrevia, em vez de falar motocicleta, você fala moto. Em vez de falar automóvel, você fala auto. Em vez de você falar cinematográfico, você fala cinema. E em vez de falar metropolitano, você fala metrô. Então, se você deu um corte, você fez a abreviação. Repare, e reduplicação. Acompanhe. Reduplicação é quando você faz ao pé da letra uma repetição. Reco, reco, tic-tac, também pode ser chamado de onomatopeia. É quando você reproduz um som por meio da grafia. Mas reduplicar eu acho que fica mais fácil. Reco, reco, você está repetindo. Repetindo é reduplicar. Só para não deixar passar despercebido, regressiva. Na derivação chamada regressiva, há uma perda de fonema. Aí a gente completa e faz o exercício. A regressiva, ela perde. Repare, quando eu tenho aqui, vou botar mais para cá um cadinho, de combater, combater, você faz combate. Aqui combate é o substantivo. Repare que houve a perda de um fonema. Por isso você fez a tal derivação regressiva. Alexandre, mas isso aí não é composição por aglutinação? Não, meu aluno. Eu não juntei palavras aqui, eu só estou criando uma palavra por meio da perda de um fonema. Em regra, de um verbo, eu formo um substantivo abstrato, indicador de ação. Combater, combate, lutar, luta, atrasar, atraso e por aí vai. Percebeu? Não tem nada demais. Com isso, você vai assistir ao vídeo direitinho e vai trabalhar demais questões de prova. Para isso, vamos juntos. Acompanhe comigo. Vamos fazer um exercíciozinho. Repare. Começando pela questão sem respirar, hein? A primeira delas, assinar a alternativa que classifica corretamente o elemento mórfico destacado na palavra. Primeiro, deixe-me botar minha canetinha. Canetinha aqui que é de praxe.
Então, ó, voltei. Espera aí, deixa eu me voltar. Tá aqui. Hiperatividade. Ele está dizendo que o hiper é radical. Não, michuruca. O hiper é prefixo. Então, a letra A já está fora. Letra B, chances. Ele está dizendo que o é de chances, que é um substantivo, é uma desinência de gênero. Tá brincando? Então, chance, no caso o é aí, é só a vogal temática nominal. Nominal, não é verbal. Do nome chances. Tá fora. Desencadeado. Ele está dizendo que é prefixo. E encadeado, o des, que é a negação de encadear, pode marcar. Letra D, alegria. Desinência de gênero. Lógico que não. Não tem o alegrio, não tem a forma masculina. Então, se não tem o masculino, para que eu vou precisar de uma desinência de gênero? Para fazer diferença para qual? Só se houvesse o alegrio. Não existe. Então, o A de alegria, alegria não, de alergia. De alergia. Alexandre tem de ler direitinho. Não há dúvida, meu aluno, mas aí vai dar a mesma coisa. Não tem o alergio, se não tem o alergio, não tem o masculino, então o A de alergia, graças a Deus, saiu. Não tem nada a ver com desinência de gênero, é só também uma vogal temática nominal. E agora mostraram, repare, o mostrar é o radical, o A é vogal temática. Ele está dizendo que é DMT, desinência modo temporal. Letra E não está perdida não, está muito perdida. Percebeu? É treino, hein? Tem que treinar, meu filho. O substantivo limpeza foi formado pelo processo de, você já sabe. Você pegou limpo, o adjetivo limpo, e acrescentou o sufixo esa. Se você acrescentou o tal sufixo, que é um dos afixos, você fez derivação. E derivação por meio de sufixo é sufixal, é B de bola. Vamos para a próxima. Observe o trecho seguinte. Se fosse o soletrando do caldeirão do Hulk, a expressão o soletrando, você sabe que soletrando é o gerúndio. Soletrar, soletrado, soletrando. É uma forma verbal. Mas no momento em que ele colocou o artigo aqui, ó, antes da forma verbal soletrando, ele acabou substantivando soletrando. Então não é mais o gerúndio. Eu lhe disse, toda vez que você colocar o artigo antes de um nome da língua portuguesa, este nome vai virar um substantivo. Então, se deixou de ser verbo e passou a ser substantivo, houve um processo chamado de conversão ou derivação imprópria. E isso está na letra E de elefante. Na próxima, releia o trecho a seguir. Pelo desenho da missão, a identificação, michuruca, dos planetas usa um efeito chamado de trânsito. Em relação à formação da palavra destacada, ela é formada por um processo de identificação, vem de identificar. Então, identificar mais o sufixo são deu identificação. Foi acréscimo de um sufixo. Se acrescentou um sufixo, é derivação por sufixo, é derivação sufixal. Vai para a próxima, acompanhe. As palavras desemprego, subemprego e desempregados têm o mesmo radical, sim, é tudo a mesma família. As duas primeiras são formadas pelo acréscimo de des e pelo acréscimo de sub, então é de prefixação. Agora, para tirar uma ondinha, aí repare que eu tenho aqui, ó, desempregados. Entenda que aqui eu tenho empregado, ó, empregado. E aí, para empregado, o que aconteceu? E, na verdade, você pode trabalhar também como emprego, melhor ainda. Você tem emprego, fica muito mais fácil para você enxergar. Se você tem aqui o emprego, mas, Alexandre, cadê o O de emprego? Sumiu, né, meu aluno? Sabe por quê? Porque aqui, para eu fazer desempregados, eu peguei o prefixo des e peguei o sufixo ados.
Aí o O saiu da parada, por uma questão de adequação eufônica, por uma questão de som. O que eu quero que você entenda é o seguinte, repare que eu acrescentei, um prefixo e um sufixo. Vou fazer aquele teste, vou fazer o teste. Se eu tirar o des, a palavra sobrevive? Empregados, sim. Se eu tirar o ados, a palavra sobrevive? Sim. Desemprego. Aí vai ter que tirar o ados e vai botar o O, né? Desemprego. Então, tirando os afixos, se ela sobrevive, a derivação é prefixal e sufixal. Já desempregados é formado por derivação prefixal e sufixal. E isso nos dá a letra A de Alexandre. Me jogou grandão? Acompanhe. É mole ou não é? Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.